Olá, meu nome é Luna. Esse vídeo é para apresentar para vocês o que é esse canal, esse espaço do universo transcendental. Primeiro de tudo, eu gostaria de explicar qual foi a minha motivação para fazer esse canal. Né? Eu venho estudando ao longo de anos, aí quase 10 anos, de práticas espirituais, diversos fenômenos cosmológicos, e também doutrinas religiosas. Então, durante todo esse período, né, eu que me considero uma universalista, mas que tenho como prática a Umbanda. Então, como prática espiritual, ritualística e magística a Umbanda. Então, isso é muito importante para a forma como vai ser direcionada as questões aqui no canal. A minha motivação foi justamente porque ao longo dos anos eu venho conversando com pessoas de diversos contextos diferentes, né? De doutrinas espirituais, que têm práticas doutrinárias diferentes, que têm crenças diferentes, né? Inclusive, tenho atendido pessoas com contextos muito diferentes quando a gente fala de oráculos, porque os oráculos eles também estarão presentes aqui no canal. Né? Durante todo esse período eu venho percebendo que todo esse conhecimento, todas essas informações as quais eu tive o privilégio de ter contato durante todos esses anos, né, elas não têm serventia se estiverem só comigo. Claro que tem serventia, né, na prática diária, na prática dentro de uma doutrina espiritual, né, a qual eu direciono a minha prática religiosa, as minhas crenças, né, isso influencia também a manipulação energética e magística, porém, né, o conhecimento eu entendo que é uma grande arma e um grande poder, e que ele serve para ser disseminado, né, ele não deve ser centralizado e controlado. A maior libertação das pessoas, dos seres, das almas, elas têm o principal ponto no conhecimento da sua própria história e das suas potencialidades. A partir daí, a pessoa escolhe o que fazer com elas. Né? A gente não coloca juízo de valor ou moralidade. A moralidade ela é um conceito cristão, né? No que diz respeito ao uso de ferramentas e conhecimento. Então, o papel do canal aqui é trazer debates, né? Trazer informações, e eu agradeço muito todos aqueles que puderem contribuir com o canal, trazendo pontos, trazendo pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes, eles são muito ricos para a produção de qualquer material e também para a construção de conhecimento. Né? Até porque a gente estuda e nunca tem o conhecimento de tudo. Até porque aqui na terceira dimensão, né, o nosso aparelho psíquico, ele é muito limitado. Então a gente jamais vai conseguir ter o conhecimento de toda a amplitude e a dimensão do universo, de todas as dimensões, de tudo aquilo que abarca a existência humana. Porém, o que nós conseguimos ter conhecimento com o nosso desenvolvimento corporal, espiritual, e abertura de consciência, né? Quando a gente fala de expansão da consciência, nós conseguimos também adaptar o nosso aparelho psíquico, né? E trazer a maior abertura possível para que possamos compreender, sentir e manipular as energias que estão aí presentes no universo. Então aqui nós vamos abordar todos esses temas: espiritualidade, a espiritualidade como principal tema, porque somos seres extraterrestres, sem tratar como nada, eu sou diferente por ser extraterrestre. Não, todos nós somos extraterrestres, porque a nossa centelha divina, ela não pertence à matéria, ela não pertence à terceira dimensão. O corpo, a matéria, pertence à terceira dimensão, nós estamos na dimensão da matéria. Né? Porém, o nosso ori, o nosso eu superior, o nosso ser crístico, seja lá que denominação seja dada, ela não é pertencente à matéria. Nós estamos na matéria, mas nós não somos na matéria, o que torna todos nós seres extraterrestres, extracorporais. E todos esses fenômenos cosmológicos eu entendo, né, com toda essa amplitude de conhecimentos, de fenômenos que eu fui estudando, né, e de doutrinas que eu fui estudando. O que eu entendo, gente? Que uma não exclui a outra.
Eu entendo que os fenômenos, eles estão lá, eles são fatos, eles ocorrem. Porém, a forma como eles são interpretados e as doutrinas filosóficas que são desenvolvidas em torno, na busca da compreensão dos fenômenos que são observados, né, pelos indivíduos, elas ocorrem de acordo com o contexto histórico, contexto social, né, e o ponto de vista daquele observador. Então, não se pode interpretar qualquer fenômeno excluindo a experiência daquele que está observando, né, do observador. Então, eu entendo que por isso, né, no decorrer da história mundial, e se nós formos estudar diversas doutrinas filosóficas e espirituais diferentes, nós vamos encontrar os mesmos fenômenos explicados de maneiras diferentes. Mas se nós formos analisar de maneira estrutural, né, todos eles compõem, observam e compreendem a mesma estrutura mecânica, filosófica e cosmológica, né? Então, os fenômenos, eles acabam se desenvolvendo pela mesma mecânica, né? Pela mesma dinâmica, mas são explicados de maneiras diferentes de acordo com o observador, de acordo com aquele também que está interpretando, de acordo com aquele que está explicando aquele determinado fenômeno. Tudo de acordo com o seu contexto, tá? Se eu estou aqui e estou observando do meu ponto de vista essa janela que está atrás de mim, eu vou descrevê-la de acordo com a minha experiência, né? Para mim, eu posso olhar a parte geométrica, uma janela quadrada, e a luz do sol, ela tá atrás de mim. Então, é isso que dentro da minha experiência, eu vou descrevê-la dessa forma. Porém, uma outra pessoa que esteja observando, por exemplo, daí do vídeo que está olhando de maneira espelhada, vai descrever de uma outra forma. E se tiver uma outra experiência, por exemplo, se for uma pessoa que tem o conhecimento aí de acordo com, né, com a manipulação do aço, ela vai explicar, né, a composição da janela no que diz respeito aos seus materiais. É uma experiência diferente da minha e vai explicar os mesmos fenômenos. A minha explicação, o meu olhar, o meu ponto de vista, não exclui o ponto de vista de um especialista naquele determinado ponto que está sendo observado de maneira mais ressaltada. Então, nós temos diversos olhares. Temos o olhar antropológico, o olhar sociológico, nós temos o olhar político, nós temos o olhar religioso, nós temos o olhar espiritual, nós temos o olhar físico, né, o olhar científico. Então, existem diversas formas de olhar para o mesmo fenômeno. A intenção aqui é abordar sempre mais de um ponto de vista, tá? E claro, né, que eu, sendo a expoente aqui, eu vou tratar daquilo que me é de domínio, né? E é muito interessante, muito importante que as pessoas tragam aquilo que é de seu domínio para compor uma visão, né, quanto mais completa possível sobre os mesmos fenômenos, os mesmos assuntos, os mesmos temas. Tá? Vou trazer aqui também, gente, a questão dos oráculos, principalmente tarô e baralho cigano. Tá? Os oráculos de leitura de energia que eu abordo de maneira terapêutica nas consultas que eu faço particularmente e que vou trazer algumas leituras aqui de energias gerais, de contextos gerais, né? Uma forma de trazer aconselhamento. Eu particularmente sou uma consumidora, aí adoro ver vídeos, acompanho, inclusive me aconselho de vídeos de diversos tarólogos e tarólogas que têm abordagens muito diferentes, né, no que diz respeito à leitura dos oráculos. Nós vamos tratar aqui também o que são os oráculos, né? Essa ferramenta magística que são os oráculos. Vamos tratar também do seu fundamento, que é muito importante, porque a gente tem um esvaziamento do significado das coisas e da prática também, e isso é muito perigoso. Então, nós vamos tratar aqui, inclusive, da importância do estudo, da importância do conhecimento, para além, né, das manifestações espirituais, ancestrais, que possam vir a se comunicar conosco através de oráculos e qualquer outra ferramenta de uso espiritual, de uso magístico, tá? Uma questão importante que também, e aí a gente vai voltar para a questão de eu ser um bandista, é uma questão que eu demorei muito para conseguir lidar e que trazê-la hoje aqui a público, ela é um passo muito grande, né?
dentro da doutrina de Umbanda, uma ancestral, né, numa falange muito específica de trabalho me acompanha desde a minha infância. É uma energia, uma força com a qual há anos eu venho aprendendo a trabalhar, a lidar. Eu tive momentos de negação, momentos de adequação, com todo o respeito que vem de ambas as partes, dentre elas sempre essa força ancestral, sempre respeitar os lugares em que eu pisei, as minhas crenças, as minhas limitações, para que possa me moldar, para que eu possa trabalhar com ela da melhor forma possível. E também da minha parte, também respeito e a compreensão que me leva nessa caminhada aí para que eu possa ser um aparelho corpóreo, um aparelho na Terra, para que a gente consiga trabalhar junto a questão do sagrado feminino. Ela me trouxe muito isso, dentro das minhas experiências relacionais, de relação com outras pessoas, de relação com os meus próprios sentimentos, com a minha própria história e com toda a complexidade que é ser mulher, na nossa sociedade, que é ser mulher na terceira dimensão. Então, nós vamos trabalhar aqui, eu vou falar muito da energia da senhora Maria Mulambo, né? A senhora Maria Mulambo, que ela tem hoje nós exercemos um trabalho essencial de trabalhar o sagrado feminino. É uma energia muito direta, né? É uma energia ancestral muito incisiva, é uma energia ancestral que ensina muito através da dor, né? Muito através do confronto, da autorresponsabilidade. É uma energia muito séria, muito incisiva e maravilhosa. É uma energia de renovação, de cura, é uma energia de reconstrução, né? A gente sabe que para ajeitar as coisas, para se arrumar uma casa, a gente precisa tirar tudo do lugar. Então é uma energia que tira tudo do lugar, que faz a gente repensar o mínimo do mínimo. E nós vamos tratar ela aqui muito dessa energia, muito das coisas que ela me trouxe, que ela me traz, para que a gente possa tratar muito da cura do sagrado feminino, né? Que é algo tão importante, tão difícil, né? Para aqueles seres que vieram para essa matéria com um corpo feminino, para aqueles seres que vieram para essa matéria com um sentir feminino, né? Sabemos que todos os seres são compostos do feminino e do masculino, mas o corpo feminino ele tem uma significação na matéria que ela é de extrema complexidade, principalmente porque nós vivemos numa sociedade patriarcal. Eu vou me apresentar, porque não me apresentei, né? Falei apenas meu nome, mas não falei das minhas formações, né? Então, de formação acadêmica, eu sou bacharel em antropologia social. Então eu sempre tive o interesse em compreender o diferente, o interesse em compreender a dinâmica do ser humano, por que o ser humano reage dessa forma, por que o ser humano pensa de determinada forma, o inconsciente e o consciente coletivo, as dinâmicas sociais coletivas. Então a antropologia na escola estruturalista, né, ela sempre foi o meu ponto de interesse desde a graduação. Então essas relações de micropoder, elas sempre me interessaram, né. Hoje, depois de fazer, claro, diversos cursos, eu faço a pós-graduação em psicanálise também, para abordar aí para além do campo filosófico também, das dinâmicas psíquicas, né, de toda a experiência do ser humano, de toda a experiência de formação do ser humano, para a forma como o ser humano reage no mundo hoje. Né? Então, entender esses processos e confrontar esses processos, né, os processos traumáticos que desencadeiam, inclusive, ciclos repetitivos no nosso campo energético. Então, o psíquico, o corpo, né, e a parte energética toda trabalhando junto, levando em consideração que o mente é todo. Então, aí eu fico muito pautada no hermetismo, né? Sigo a doutrina a doutrina hermética como ponto base,
né? Porque entendo que as 7 leis herméticas, nós vamos tratar delas aqui também, vamos tratar dela de forma mais simples, mas a importância das 7 leis herméticas para a compreensão dos fenômenos cosmológicos e magísticos na Terra. Nada diferente do que são as leis de Einstein, né? Nada diferente do que são as leis do universo. A gente fala de compensação, de ação e reação, a gente fala de vibração, né? A gente fala, inclusive, e o ponto principal, de que a mente, ela é a criadora de tudo, né? Sendo a concepção do todo de uma grande mente, né? E nós, indivíduos, sendo a expressão no microcosmo, então o macro, que organiza as dinâmicas universais, e nós, no microcosmos, no indivíduo, sendo também expressão do todo e capazes de, através da nossa mente, conseguir criar o nosso próprio mundo, conseguir criar o nosso contexto, conseguir atrair, conseguir expelir, conseguir manipular, sermos totalmente responsáveis por aquilo que atraímos, por aquilo que cocriamos no sentido de criar para nós mesmos o nosso caminho, e, muito importante, responsáveis pela construção no nosso próprio presente, né? Então, sendo responsáveis pela forma como tratamos, inclusive, a matéria que nos é dada, compreendendo essa matéria e a melhor forma de lidar com ela, para que possamos, dentro dos materiais que nos são dados, dentro daquilo que nos é disponibilizado na terceira dimensão, cocriar uma melhor existência, uma melhor experiência corpórea, uma melhor experiência terrestre. Parece muito complexo a princípio, né? Eu vou tentar me regular para usar menor quantidade de termos técnicos possíveis, né? Não quero que esse canal seja um canal apenas para pessoas que já têm um grande entendimento. A minha intenção é justamente desmistificar aquilo que muitas vezes é tratado dentro do mistério, né? Embora haja, e é preciso pautar aqui que há todo o respeito com os cultos iniciáticos, não acredito que cursos sejam capazes de formar indivíduos em cultos de iniciação. Acredito que isso só se dá através da experiência, isso só se dá através realmente dos cultos ancestrais, e as comunidades ancestrais, elas devem ser respeitadas. Vou tratar desse ponto também, desse esvaziamento que tem se dado aí popularmente com a produção de cursos e cursos e cursos, né? E o esvaziamento de significados de diversos símbolos e práticas, né? A gente vai falar de elementos como pano de cabeça dentro das religiões, o uso de nome de orixá por indivíduos que não são iniciados em cultos de orixá, enfim, né? A manipulação vazia de oráculos, uma série de práticas aí que vem sendo popularizadas, principalmente com adjunto da internet, né? E que podem ser perigosas e que a princípio podem ter um efeito imediato, mas que não se sustentam. Até porque no universo, no equilíbrio cósmico do universo, o equilíbrio perfeito do universo, há sempre ação e reação. O universo é feito de trocas energéticas, o positivo e o negativo. A partir do momento que você planta, que você cultiva o positivo, você só pode colher aquilo que é positivo. E se você planta o negativo, você não consegue plantar erva daninha e colher morangos. Isso não é possível, né? Isso não é possível nem no micro nem no macro. Então, e ninguém consegue burlar, embora haja diversas tentativas e haja crença aí de alguns grupos de que é possível manipular e passar por cima vibracionalmente quando a gente fala do princípio do princípio que traz o equilíbrio, né, da compensação. Isso não é possível. Então a gente vai falar muito disso também, tá certo? Não queria falar muito, acabou ficando um vídeo até um pouco extenso, mas a intenção é justamente apresentar o canal,
Ele vai ficar disponível aqui, com certeza vai atrair todos aqueles que são como eu, curiosos, que entendem, que estão aqui para aprender em período de aprendizado, e eu espero que possamos aprender juntos, certo? Muito obrigada, vibrações positivas aí a todos. Axé.